Boa tarde, gente. Já pode ficar? Vamos lá? Voltaram? Sejam bem-vindos, que não estavam pela manhã. Agora à tarde, gente, ó, é aquela horinha do soninho, hein? Tem café ali do lado. Tá? Verdade, né? Preciso um pouco mais pentecostal, né? Beleza, beleza. Certo. Né? Se eu tivesse decorado já o nome de vocês, cada um eu chamava pelo nome. Mas espero que vocês estejam compreendendo aí. Espero que o período da manhã tenha sido edificante para você. Vamos só fazer uma rápida revisão do que a gente falou até agora. Nós iniciamos a aula, então, falando sobre a companhia profética que vai se levantar para preparar o caminho do Senhor. Nós vimos que não é simplesmente uma ideia que nós tivemos sobre isso, mas nós vimos que existem bases bíblicas sólidas para nós crermos nessa geração que vai preparar o caminho do Senhor. Nós vimos o contexto em que muitas vezes esse ministério profético ele surge, e o contexto que nós estávamos estudando é o contexto de um sacerdócio que muitas vezes está corrompido. Então, esse ministério profético surge nesse contexto. E aí nós encerramos a primeira parte da aula falando sobre qual é o lugar de formação do ministério profético. Nós vimos que João Batista ele foi formado nesse lugar do deserto. E nós vimos que nem sempre o deserto é este lugar de provação, simplesmente. Mas o deserto também pode ser encarado como este lugar de comunhão. E eu vou continuar falando um pouco sobre esse aspecto do deserto. Quando nós falamos sobre esse aspecto do deserto como um lugar de comunhão, é muito interessante porque a figura do deserto, o que ela nos diz? O que tem num deserto? Em resumo, nada. O que caracteriza uma região desértica é uma região onde não tem muitas coisas. Quando nós falamos sobre Deus levar esse ministério profético para preparar no deserto, em outras palavras, o que nós estamos querendo dizer é que o Senhor quer nos levar para um lugar onde não existam distrações, onde não existam muitas coisas que vão roubar a nossa atenção. E se você pensar em João Batista, ele poderia estar, o centro da época era Jerusalém. Se você quisesse, de fato, desenvolver o seu ministério, como os outros grandes pregadores da época, você deveria estar em Jerusalém, no palco de todas as coisas. Jerusalém era o palco de ação da época. Mas o Senhor leva João Batista para o deserto, um lugar onde não existem distrações, um lugar onde não existem outras coisas que João poderia se apegar, porque no deserto, o que Deus estava querendo fazer com João era levar João a um lugar onde Deus era suficiente para ele. No deserto, a pergunta que o Senhor vai fazer aos nossos corações é: eu sou suficiente para você? Eu basto para você? Ou você precisa de muitas coisas para a sua satisfação? Então, nesse processo que o profeta ele é formado, esse processo onde muitas vezes todas as coisas são tiradas da sua vida e você só tem o Senhor. E por que esse processo é importante? Fundamentos são construídos em lugares invisíveis. Quando nós olhamos um grande prédio, uma grande edificação, as pessoas ficam impressionadas com um prédio muito alto, com uma construção suntuosa. Mas o que ninguém fica impressionado? Eu nunca vi ninguém assim do lado de um fundamento e falar: nossa,
Que sapatas bem colocadas, nossa, que concreto bem virado, que fundamento. Fundamentos são coisas invisíveis, são coisas que as pessoas não estão olhando para aquilo, são coisas construídas de forma escondida, mas quanto maior for a obra que Deus quer fazer na vida de alguém, mais fundo precisam ser os fundamentos. Por que João precisou ficar 30 anos no deserto? Porque o lugar onde Deus iria levá-lo era um lugar onde Jesus fala para ele, entre os nascidos de mulher, ele é o maior. Como que o coração de João ia responder a isso? Se ele não tivesse fundamentos sólidos no amor de Deus, na comunhão com o Senhor. Então, não existe outra forma de Deus trabalhar conosco. Deus, para fazer grandes obras na nossa vida, ele precisa nos fundamentar. E muitas vezes é um processo longo, é um processo escondido, é um processo que muitas pessoas não vão enxergar as coisas que estão acontecendo. E talvez você esteja passando por esse lugar. E qual que deve ser a posição do seu coração? Curtir o processo. Curtir o processo. Aproveitar o processo da comunhão e do relacionamento com o Senhor. Porque Deus está interessado nesse processo. A nossa forma de ver eu quero logo o final das coisas. Eu quero logo chegar na concretização de tudo isso. Mas Deus não está pensando assim. Deus está interessado nesse processo. Eu quero ler um texto aqui com vocês em Êxodo, capítulo 24. É um texto que eu gosto muito. Êxodo 24. É um texto onde Deus chama os sacerdotes para o monte. Assim, tem muita coisa no texto que não vai ser a minha ênfase, mas olha só, versículo 10, só algo, a gente não vai focar nisso aqui, mas olha o versículo 10. Eles viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a uma calçada de pedras e safira que brilhava como o próprio céu. Mas Deus não estendeu a sua mão contra esses israelitas escolhidos. Eles viram a Deus, depois comeram e beberam. Deus chamou os sacerdotes para o monte. Eles viram a Deus, não me peça explicação sobre isso aqui. Diz que comeram e beberam e Deus não estendeu a mão para matá-los. Mas o texto continua. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: sobe até mim no monte e espera ali. Sobe na parte mais alta do monte. Eu te darei tábuas de pedra com lei e mandamentos que escrevi, para que ensine a eles. Então, juntamente com Josué, seu auxiliar, Moisés levantou-se e subiu ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai aqui até que voltemos. Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. E tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor do alto do monte era como fogo que consome. Mas Moisés entrou no meio da nuvem enquanto subia ao monte. Moisés esteve no monte 40 dias, 40 noites. Esse é o início desse episódio, quando Moisés sobe ao monte e passa 40 dias e 40 noites no monte, sem comer e sem beber. E é o momento em que Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés. Mas o que esse texto tem a ver com o que nós estávamos falando sobre esse tempo do deserto, esse tempo de espera? Existe um detalhe aqui nesse texto que para muitas pessoas passa despercebido, mas olha o que acontece no versículo 16. A glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu durante quantos dias? 6 dias. No 7º dia,
Do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Eu estava lendo esse texto e isso me chamou muita atenção. A nuvem cobre o monte durante 6 dias. Mas Deus só chama Moisés para falar com Moisés no 7º dia. Imagina, se coloca agora no lugar de Moisés. Nessa situação, em cima do monte, uma nuvem cobre o monte. Você tem algum tipo de expectativa que o Senhor vai falar com você. Mas, de repente, 6 dias se passam e Deus não fala absolutamente nada com Moisés. Somente no 7º dia é que Deus fala alguma coisa para Moisés. O que isso está revelando sobre Deus e sobre os propósitos do Senhor? O texto não fala o que aconteceu nos 6 dias. A gente pode talvez conjecturar, pensar algumas coisas. Mas esses 6 dias aqui, provavelmente foram dias onde Moisés pôde aquietar o seu coração. Esses 6 dias aqui foram dias onde provavelmente Moisés pôde se livrar de qualquer tipo de distração para que ele pudesse ouvir atentamente a voz de Deus no 7º dia. Deus precisa nos levar a este lugar onde nós não temos distrações, onde nós não estamos distraídos com muitas coisas para que a gente possa, de fato, ouvir a voz dele. E muitas vezes até mesmo o ministério é uma distração para nós. Moisés ficou 6 dias. E eu não sei se ele estava vendo o Senhor, mas a impressão que dá é que Deus e Moisés ali estavam apenas curtindo a presença do outro, sem a necessidade de falar nada. Você sabe o que é isso? Quando você é estranho a alguém, não sei se você já teve essa experiência, você não é muito íntimo de uma pessoa, mas aí vocês dois estão juntos em determinado lugar. Elevador, né? Elevador é um exemplo clássico. Sempre estranho, parece que tem alguma coisa dentro de você que você precisa falar alguma coisa. Nossa, o tempo tá frio hoje. Soné, tá frio, não sei o quê. O que acontece? Quando tem dois estranhos, aquele silêncio é um silêncio constrangedor. Você fica tentando puxar assunto. Você fica, não, mas isso aqui. Agora, você já experimentou quando você está na presença de um amigo que te conhece de verdade? Você sente a necessidade de ficar falando o tempo inteiro? Não. Você pode passar horas em silêncio na frente do seu amigo, que aquilo não é algo constrangedor. Você não tem a necessidade de estar falando todo momento. E é isso que está acontecendo nesses 6 dias. É um amigo curtindo a amizade do outro, sem a necessidade de falar. Porque quantas vezes nós nos relacionamos com Deus de uma forma utilitária? Nós vamos até Deus porque eu preciso de Deus. É maravilhoso a de Deus. Mas quantas vezes nós vamos até o Senhor simplesmente para Deus? Eu estou aqui só para curtir a sua presença. Qual foi a última vez que você passou tempo em silêncio com o Senhor? Tem gente que não consegue estar na presença de Deus e só contemplar, só meditar. Tem a necessidade de falar, mas o que isso significa? Quando você tem intimidade com o Senhor, você consegue estar na presença dele simplesmente curtindo ele por quem ele é, sem a necessidade que ele te dê alguma palavra. Este é o deserto. É neste lugar que Deus forma os seus amigos, os seus profetas. E é neste lugar que Moisés fez uma escola, que Moisés ele se formou neste lugar de intimidade com o Senhor. O profeta Jeremias, ele fala sobre este lugar. Vamos ler Jeremias, capítulo 23.
Jeremias capítulo 23. Jeremias 23 é uma exortação contra falsos profetas. Versículo 21. O Senhor está exortando os falsos profetas de Israel. Jeremias 23, 21. Eu não enviei estes profetas. Contudo, foram correndo. Não lhes falei. Contudo, profetizaram. Mas se estivessem comparecido ao meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam afastado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Diz o Senhor: sou eu apenas Deus de perto, não sou também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu os veja, diz o Senhor. Não sou eu que encho o céu e a terra, diz o Senhor. O que Deus está falando aqui sobre os falsos profetas? Não. E o que eles fizeram? Foram correndo. Não. O que eles fizeram? Profetizaram. E aí depois você percebe que é como se existe um peso e um coração do Senhor no versículo 22. Mas se estivessem comparecidos ao meu conselho. É para este lugar que Deus está chamando o povo dele. É neste lugar onde os profetas são de fato formados, no conselho do Senhor. Neste lugar onde nós vamos apenas para estar com o Senhor. Se o Senhor nos dar alguma palavra, maravilha. Mas se nós formos a este lugar e mesmo assim não recebemos nenhuma palavra, só o simples fato de estarmos com o Senhor já deve ser suficiente para nós. Não existe ministério profético fora deste lugar. Não existe ministério profético fora do conselho do Senhor. É este lugar que Deus está chamando o seu povo para entrar. Sabe por quê? Esse processo do deserto, do conselho do Senhor é essencial. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Voltando para João Batista. João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Quem pode ler? Do 19 até o 23. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogar: quem és tu? Ele confessou que não negou, mas declarou francamente: eu não sou Cristo. E o que questionaram: quem és então? És Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Não. Então perguntaram a ele: quem és tu? Dai-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que dizem a respeito de ti mesmo? E Paulo lhe disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei o caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. O que está acontecendo? As pessoas estão curiosas a respeito de João. As pessoas estão querendo saber quem é este profeta que está batizando, quem é esse profeta que está pregando sobre arrependimento. E os sacerdotes e levitas mandam então os fariseus irem perguntar a João: João, quem és tu? E a primeira resposta de João é: eu não sou o Cristo. Versículo 21. Então quem és tu? Quem tu dizes ser? Pergunta: tu és Elias? Não sou. Tu és o profeta? Não. 22. Quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que diz a respeito de ti mesmo? Perceba que as pessoas estão querendo ouvir de João aqui.
Qual é a identidade de João? Qual é o currículo de João? João, quem é você? Você é Elias? Como que você se identifica? Qual é o seu currículo, João? Onde é que você estudou? Nós queremos saber e nós queremos ouvir quem você diz ser você. Qual é o teu testemunho a respeito de você mesmo? Pessoas estão implorando por João uma resposta a João. E qual é a resposta dele? João responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Irmão, que tipo de resposta é essa? O que João está querendo dizer? Eu sou a voz que clama no deserto. Eu nunca vi ninguém respondendo algo dessa forma. Quem que você é? Eu sou a voz. O que João está querendo dizer com isso? E o que isso tem a ver com o deserto? No deserto é o processo de nós nos tornarmos voz. Hoje existem muitos ecos por aí, mas poucas vozes. O que eu estou querendo dizer? Hoje o que mais existe nas mídias, nos lugares, são pessoas que estão reproduzindo isso que ele ouviu de alguém. São pessoas que estão reproduzindo que aprenderam em algum lugar. Mas o que João está dizendo? Eu sou a voz. João está dizendo, eu sou a mensagem. Você quer saber qual é a mensagem que eu carrego? Olhe para mim. O que João está querendo dizer é que ele e a mensagem que ele carrega não são duas coisas diferentes. A própria vida dele é a mensagem que ele carrega. Quando João diz, eu sou a voz, ele está querendo dizer, mesmo se eu não falar nada, a minha vida fala por mim. Esse é o processo que Deus quer levar o ministério profético nos últimos dias. O que é um eco? É a reprodução de uma voz. Mas não existe conteúdo no eco. Existe conteúdo na voz. E é isso que João está dizendo. Eu sou a voz do que clama no deserto. E esse texto é de onde? De Isaías 40. É como se João tivesse meditado em Isaías 40. É como se João tivesse meditado tanto em Isaías 40, que ele se tornou a própria mensagem. João não tinha uma mensagem. Ele tinha a própria mensagem. O que Jesus perguntou? O que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de roupas de linho? Vocês foram ver um camisa agitado pelo vento? Vocês foram ver um profeta? Muito mais do que um profeta. João não era um profeta. Ele era muito mais do que um profeta. João era a encarnação da mensagem do precursor. João era de Israel. Eu sou a voz do que clama no deserto. E sabe o que João está querendo dizer? Ele está olhando para aquelas pessoas e está perguntando, vocês querem o meu currículo? Vocês querem saber quem eu sou? Ele poderia falar, não, eu sou João Batista, filho de Zacarias, primo de Jesus. Eu poderia ter... Mas o que João está querendo dizer quando ele diz, eu sou a voz? Ele está olhando para aqueles homens e ele está dizendo o seguinte, não importa quem eu sou. O que importa é a mensagem que eu carrego. Esse é o coração de João Batista. Mas está tirando o foco dele mesmo. Mais uma vez, está voltando a olhar das pessoas para onde? Para a mensagem. Para aquilo que ele carrega como mensagem, não para ele mesmo. Eu sou a voz. E perceba, ele não está dizendo, eu tenho uma voz. E eu quero que você entenda isso aqui. É um processo de encarnação da palavra. Não é simplesmente você ter uma mensagem para pregar. Não é simplesmente você ter uma mensagem
pessoas. É você ser a mensagem. Nós preparamos o caminho do Senhor não simplesmente pregando com as nossas palavras, mas é simplesmente o fato das pessoas terem contato conosco. E a pergunta é, o que a sua vida fez a vida das pessoas? Mesmo que você não boca, o que o seu estilo de vida tem demonstrado para as pessoas? O seu estilo de vida tem preparado o caminho do Senhor? O seu estilo de vida é um estilo de vida que reflete a esperança da vinda de Jesus? As escolhas que você faz estão refletindo o fato de que o reino de Deus está vindo? A forma como você gasta o seu dinheiro tem refletido isso? A forma como você constrói a sua família, a forma como você lida com o seu trabalho, o que a sua vida fala? Qual é a mensagem da sua vida? Não simplesmente aquilo que você está falando. Você pode dizer, como João Batista, leia-me, olha para a minha vida. A minha vida, o testemunho da minha vida chega antes do que aquilo que eu falo. Porque essa era a vida de João Batista. Ele era a voz. Ele não tinha uma mensagem, ele era a mensagem. Ele passou por esse processo de encarnar a palavra. Ele e a palavra de Deus eram uma coisa só. Da mesma forma que Cristo, que Jesus é a palavra encarnada, os filhos de Deus também precisam passar por esse processo de encarnação da palavra. E aí o que acontece? Se você passa por esse processo, quando você falar, as suas palavras terão autoridade. Quando você falar, Deus vai testificar em cima das suas palavras. Mas esse processo só acontece quando nós voluntariamente abraçamos esse estilo de vida, de ir para o deserto, para ter comunhão com o Senhor. Quando nós voluntariamente abrimos mão de tudo aquilo que está nos distraindo. Quais são as coisas que têm roubado a sua atenção do Senhor? Quais são as coisas que têm roubado o seu tempo do Senhor? Quais são as coisas que têm roubado e impedido você de colocar o Senhor como uma prioridade na sua vida? Se você não eliminar essas coisas da sua vida, você não vai passar por esse processo de ser uma voz. E no final das contas, é essa geração que Deus quer levantar pessoas que são uma voz e não apenas um eco. Gente, e agora, na era da internet, o que mais tem são pessoas ouvindo outras pessoas que você não sabe absolutamente nada sobre a vida daquela pessoa. Tem pessoas que estão literalmente dando a vida. Não tem problema em ver pregação, consumir conteúdo cristão na internet. Mas o ponto é, como aquela pessoa que está falando gerencia a vida dela? Como aquela pessoa que está falando cuida da família? Como é a vida daquela pessoa? Porque o que vai durar, no final das contas, não é o que eu estou falando, é o meu testemunho. É a minha vida. Quem eu sou. E não aquilo que eu estou falando. Eu sou a voz que clama no deserto. Você quer encontrar com a mensagem? Olha para mim. E o que acontecia quando o Batista falava? Os soldados se batizando, se convertendo. Os soldados, o que eu faço? Você não tome à força as coisas que não são suas. Você, publicano, pode cobrar taxas a mais. As pessoas chegavam a João Batista em arrependimento. E perceba uma coisa, gente. A mensagem de João. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Mensagem nova, a que João Batista estava pregando?
Porque hoje as pessoas ficam nessa ambição. Não, qual que é a pregação do momento? Qual que é a mensagem do momento? O que o povo está falando aí que vai dar, assim, muito ibope, que vai chamar muita atenção. Eu preciso da palavra da hora. Eu preciso da palavra do momento. Qual que era a mensagem que João Batista estava pregando? Isaías 40. João Batista abriu e recitou os versículos. E as pessoas se arrependiam dos seus pecados. Quando você abre a sua boca e fala um versículo, qual é o efeito que isso tem na vida das pessoas? Porque era isso que João estava fazendo. A mensagem de João não era uma mensagem. Nossa, João, essa mensagem nunca tínhamos ouvido. Até porque, na sinagoga, a lei é lida constantemente. Você acha que na sinagoga, os doutores da lei nunca tinham lido Isaías 40 na sinagoga? Eu sou a voz que clama no deserto. Quantas vezes na sinagoga esse texto já havia sido lido nessa época? Agora, por que são diferentes? Porque não está relacionado ao que está sendo dito, mas está relacionado a quem é que está dizendo aquela mensagem. E se nós não passarmos por esse processo, nós não seremos essa geração que vai preparar o caminho do Senhor. Nós precisamos passar por esse processo de encarnar a palavra, de não só ter uma teoria sobre o reino de Deus, não só ter uma teoria sobre escatologia, de não só ter uma teoria sobre o que é ser profético, mas encarnarmos a palavra, e isso vai afetar todas as áreas da nossa vida. Não tem como nós entrarmos em contato com a palavra de Deus e a nossa vida permanecer a mesma. E qual é o aspecto que nós vemos hoje na igreja? Pessoas que estão há 30 anos na igreja, 30 anos frequentando os cultos e a vida não muda. Os valores continuam os mesmos. As escolhas não são afetadas pelo reino de Deus. Por quê? Porque, de alguma forma, nós começamos a achar que ser cristão é ir cantar umas músicas, dar um pouco do meu dinheiro, ouvir uma palavra em casa. De alguma forma, a gente passou a acreditar que ser cristão é isso. E aí, se eu fizer isso, tá tranquilo. E escuta Deus de faltar e não enchendo a consciência de ninguém está suficiente. E aí o que eu faço de domingo tem nada a ver com ninguém. Não, se é irmão, no domingo sim. Agora o que eu faço entre os meus domingos, ninguém tem nada a ver com isso. Nós inventamos um cristianismo, porque isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso não tem nada a ver com a proposta do Senhor para nós. Então, se nós estamos falando de ministério profético dos últimos dias, nós precisamos passar por esse processo de encarnação da palavra. A mensagem de João Batista não era um adendo a quem ele era. Ele era a própria mensagem. Vamos ler alguns textos aqui. Lucas, capítulo 3. Enquanto alguém abre Lucas capítulo 3, aí vou pedir para outra pessoa abrir Jeremias 15, 16. Jeremias 15, 16. Ezequiel 3, do 1 ao 3. Apocalipse 10,
do 9 ao 11. Então, deixa eu repetir. Lucas 3, do 3 ao 6. Jeremias 15, versículo 16. Ezequiel, capítulo 3, do 1 ao 3. Apocalipse 10, do 9 ao 11. Quem pode ler para mim o primeiro texto aí? Lucas, capítulo 3, do versículo 3 ao 6. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, pois que todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão aplanados. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. Irmãos, a pregação de João Batista é literalmente os versículos de Isaías 40. Ele está repetindo os versículos e as pessoas estão se arrependendo dos pecados. Por quê? João passou por esse processo de encarnar a mensagem. Quando o próprio Isaías estivesse ali falando as palavras estavam frescas na vida de João. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. E as tuas palavras eram para mim o Deus e alegria do meu coração. Pois leva o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Olha o que o profeta está dizendo. Acharam as tuas palavras. E o que ele fez com as palavras? Comeu. O que isso significa? Passou por esse processo de encarnar a palavra. Quando você come, o que acontece? Aquela comida se torna a mesma coisa. Ela começa a fazer parte de você. O processo para você se tornar alguém profético, o processo para você ser um profeta, um processo para suas palavras carregarem o peso e a autoridade do Espírito Santo, é esse processo de comer a palavra de Deus, de se alimentar da palavra de Deus, de você e essa palavra serem uma coisa só. Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Ele me disse, filho do homem, come o que achares, come este bolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o bolo, e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas, este bolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. A mesma coisa acontecendo com Ezequiel. O Senhor falando para ele, coma o rolo, coma as palavras deste livro. Isso vai ser doce na boca, amargo no estômago, porque era uma mensagem de juízo. Mas, mais uma vez, comer, encarnar a palavra. Ezequiel, se torne um com essa mensagem. E o que acontecia com os profetas? Deus usava as circunstâncias da vida dos profetas para falar ao povo. O que Deus fez com Oséias? Vai lá e casa com uma prostituta. O que isso significa? A vida dele é uma mensagem. Não, isso não existe separação, gente. Não pode existir separação daquilo que eu falo e daquilo que eu sou. Isso não vai gerar frutos em ninguém. Isso não vai gerar resultados em ninguém. Por quê? Porque não é uma palavra que é derivada de algo que está encarnado em mim. Apocalipse, capítulo 10, versículo 9 e 11. Quem pode ler para mim? Então fui até o anjo e pedi que me desse o livrinho. Ele me respondeu, pega-o e come. Ele lhe será amargo de aquele livrinho da mão do anjo e comi. Era doce como mel na minha boca, mas depois que comi, o meu estômago ficou amargo. Então disseram, é necessário que profetize primeiramente a um dos povos, nações, línguas e reis.
Então, você percebe que é um padrão entre os profetas que Deus chama. Existe, eu estava falando isso no início, né? Que existe um estereótipo do que é ser profético, que é o cara que pega o microfone, começa a falar, seu CPF é tal, 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 não, porque profeta falando de tal vai lá na igreja hoje, não sei o quê, e começa a trazer revelações, e existe o dom de profecia, dom de revelação, palavra de conhecimento, mas o que nós estamos vendo aqui? O que é ser profético? Ser profético é você amar as palavras deste livro. Ser profético é você comer as palavras deste livro. Deixa eu falar uma coisa para você. Desconfie de qualquer pessoa que se diz profética, mas tem pouca intimidade com esse livro. Desconfie de alguém que se diz profética e passa uma pregação falando coisas, sonhos da cabeça dele e não abre a palavra e não explica o texto. Ser profético é você comer as palavras deste livro e você pregar este livro com autoridade. A mensagem não é nova. É a mesma mensagem, mas que passou por esse processo de encarnação. Isso é ser profético. Fora as pessoas que talvez é o que mais acontece. A pessoa lê o versículo. Quando ela começa a pregar, eu não entendo. Parece que ela lê o versículo só para desencargo de consciência. Só para não dizer que eu não li um texto, né? A pessoa lê o versículo, mas quando ela começa a pregar, ela não está pegando isso. Gente, só eu que já presenciei isso aqui ou não? Ela lê um texto, ela começa a falar um negócio, mas o texto que você leu, isso que você está falando, qual é a conexão que eu não estou entendendo? O profético não tem nada a ver com isso. O profético tem a ver com você comer as palavras deste livro e você deixar que elas falem ao seu coração. Sabe o hábito que a gente tem? A gente tem o hábito, muitas vezes, de quando Deus começa a falar algo com a gente, que começa a mexer lá dentro, sabe o que a gente faz? A gente quer distrair. A gente não aguenta esse processo. Sabe, às vezes você ouviu uma palavra forte do Senhor, uma mensagem que feriu o seu coração, e aquilo começa a mexer no seu interior. Aquela palavra começa a confrontar pecados dentro de você. Aquela palavra começa a mexer com a sua carne, chamar você a lugar de arrependimento. Nossa, deixa eu ver um Netflix aqui para esparecer um pouco aqui. Deixa eu comer alguma coisa aqui para... A gente não aguenta esse processo. Mas se a gente não aprender a lidar com isso, se a gente não deixar, de fato, a palavra moldar o nosso interior, porque o deserto é este lugar onde nós vamos nos deparar com a palavra. E, gente, é óbvio isso. Quando a gente se depara com a nossa vida, é óbvio que vai ter coisas para moldar no nosso interior. Óbvio que nós vamos ser confrontados com as verdades da palavra. E o que nós precisamos é nos abrir e falar, Senhor, muda a minha vida, transforma o interior. Mesmo que não seja um processo fácil, eu quero ser transformado pela Tua palavra. Eu não quero correr para distrações sempre que o Senhor me der um aperto. Parece que quando o Senhor está apertando a gente, querendo mexer em alguma coisa, a gente não aguenta. A gente corre. E crente evangélico é expert em fazer isso. Às vezes tem um culto que sente uma palavra que gerou quebrantamento,
que levou as pessoas a arrepender, a chorar na presença de Deus. O que acontece depois do culto? Menino come pizza, não sei o quê, fala besteira e só fazer farra. É errado fazer isso? Não, não é errado. Mas tem momentos que você precisa sair, você precisa fechar a boca, e você precisa só deixar aquela palavra lavar o seu interior. Você precisa deixar só aquela palavra falar com você. E não, eu não quero falar com ninguém. Eu preciso de Deus. Eu preciso insistir neste processo. Se a gente não aprender esse caminho de ir intencionalmente para esse lugar do deserto, a gente não vai passar por esse processo de encarnação. Mas a gente gosta das coisas fáceis. A gente precisa aprender a ficar quieto na presença de Deus e esperar. Moisés ficou 6 dias lá, irmão. Deus não falou nada. Enquanto Moisés não aquietou, Deus não falou com ele. Enquanto você estiver agitado por dentro, você não vai ouvir a voz de Deus. Enquanto a sua mente tiver um turbilhão de coisas, você não vai ouvir a voz do Senhor. Por que a gente muitas vezes precisa de 1 hora para fazer o nosso período de oração e de leitura? Porque demora. Por que eu gosto das primeiras horas da manhã? Porque a mente ainda está... Eu não preenchi a mente com muitas coisas ainda. Está mais fácil de eu aquietar. Está mais fácil de eu ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos aprender a entrar nesse processo. Sabe por que muitas vezes as nossas palavras não têm um peso? Porque a gente desperdiça a palavra. A gente fala demais. A gente recebe uma palavra de Deus e a gente já acha que é hora de compartilhar. Se Deus te dá uma palavra, se Deus está falando algo no seu coração, guarda aquilo. Olha só, quero ler um texto aqui. Lucas. Capítulo 1. O anúncio do nascimento de João Batista, que nós já falamos, do episódio com Zacarias. Olha o versículo 24. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou. Está acompanhando comigo aí o texto? Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e saiu correndo por toda a vizinhança, contando a notícia de que estava grávida para todo mundo. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Escondeu-se durante 5 meses, dizendo: o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim para acabar com minha humilhação diante dos homens. Se coloca no lugar de Isabel. Esterilidade na época era um sinal de vergonha para a mulher. Tanto que ela diz aqui: o Senhor acabou com a minha humilhação diante dos homens. Eu fiquei pensando assim, rapaz, se eu sou Isabel, e não me ajudou, porque você poderia ser o coração de Isabel. Deus me mas agora, cadê aquela mulher que estava aqui me humilhando, que estava falando de mim? Eu vou divulgar para todo mundo. Qual que é o coração de Isabel? Ela poderia começar a se gabar, meu filho, você é profeta. Você viu as coisas que o anjo falou do meu filho? Você viu as coisas que o anjo falou para Zacarias sobre o meu menino? O que Isabel faz? Ela pega aquilo que Deus falou e fez na vida dela. Oi, gente, que coração é esse? E ela se esconde. Durante 5 meses. Ela se esconde e ela deixa aquilo ser gerado no interior dela. E ela passa esse tempo com o Senhor. O coração dela não é de receber algo de Deus.
Deixa aquilo que Deus está falando com você maturar no seu interior. Muitas vezes as nossas palavras não têm peso porque a gente fala rápido demais. A gente não deixa a palavra mexer no nosso interior. Tem palavras que muitas vezes a gente recebe que a gente não está pronto ainda para falar essas palavras. Não estamos autorizados ainda a falar essas palavras. Olha aqui comigo, Lucas, capítulo 3. Versículo 2. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi neste ano que a palavra de Deus fez o quê? A palavra de Deus veio a João no deserto. Você entende esse processo? Existe um momento certo. A palavra de Deus veio até João no deserto. Agora chegou a hora de João falar. João ficou 30 anos sem falar, escondido, até o momento em que Deus... Agora sim, João. Agora você está liberado para falar. Nós precisamos aprender a entrar neste processo da encarnação da palavra, até o momento em que Deus vai dizer, agora você está liberado para falar. Agora você é alguém que se tornou confiável. Agora você e a palavra são um. Agora você tem esse coração que sabe a hora de sair de cena. Vamos ler algum texto aqui. Cara, só para confirmar, tem até que horas agora? Tá. E aí esse assunto vai encerrar, né? Então tá. Então deixa eu ir para uma passagem aqui. João, capítulo 1. Eu mencionei isso um pouco no período da manhã. Versículo 35. No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 dos seus discípulos. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse, este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-me dizer isso, passaram a seguir Jesus. Gente, o que está acontecendo aqui? João tinha 2 discípulos, seguidores de João. Jesus passa, João diz, este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos literalmente abandonam João e vão seguir Jesus. João está perdendo seguidores para Jesus. João capítulo 3. Versículo 25. E surgiu uma disputa entre os discípulos de João e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tendes dado testemunho, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Os estão chegando a João. Então, não sei se você percebeu, mas aquele que você estava dando testemunho, ele está batizando. João, não era você batista? Não era você que batizava? Ele está batizando também. E as pessoas estão seguindo os próprios discípulos de João, estão de alguma forma tentando alertar João sobre o que está acontecendo, e numa de João, você não vai fazer nada. Ele está batizando, as pessoas estão seguindo ele, você está perdendo popularidade, o seu ministério está dando uma caída, o seu ministério não está sendo tão famoso assim. E aí o que João diz? Versículo 27, João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo.
Mas o amigo do noivo que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa a minha alegria. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha o coração de João. Enquanto o Senhor não purificar o nosso coração de todo desejo por fama, popularidade, por ser relevante, por ser influente de alguma maneira, e perceba que eu não estou querendo dizer que é ruim você querer ter ambições espirituais no reino de Deus. Não é ruim você querer servir a Senhor. Mas quantas pessoas estão mascarando servir o Senhor e servir a si mesmas? Você deseja de fato servir ao Senhor ou servir a você mesmo? Como que você reage com a falta de reconhecimento? Ou como que você reagiria? Eu sempre me faço essa pergunta. Lá em Montemor, nós clamamos muito por avivamento. Nós pedimos, Deus, envia avivamento sobre nossa comunidade, envia avivamento sobre Montemor. Eu sempre me faço uma pergunta. Falo assim, Vitor, e se Deus desejar enviar avivamento na congregação cristã do Brasil, dentro do Brasil, e não na sua comunidade? Você se alegraria com isso? Você compartilhar disso com os irmãos? Ou se não for do meu jeito, se não for no meu jeito, eu não vou ficar alegre. E aí, eu estou servindo a quem? Ao reino de Deus? Ou eu estou servindo a mim mesmo? Quando eu vejo um outro, como eu me sinto? Feliz pelo outro irmão ou com inveja porque não foi comigo que aquilo aconteceu? Eu consigo me alegrar com as dádivas e as bênçãos que são dadas ao meu irmão e a mim. Eu fico pensando, oh Deus, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou fazendo tudo certinho. Aquele irmão nem está fazendo tudo certinho igual eu. E o Senhor faz isso com ele e não comigo. Se existir isso ainda em nossos corações, nós não estamos prontos para sermos usados pelo Senhor. Porque nós não podemos correr o risco de roubar a glória de Deus. Nós não podemos correr o risco de pegar para nós aquilo que pertence somente ao Senhor. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso que eu estou querendo dizer? Porque não é algo... É algo profundo. Não é... Está fazendo sentido para você isso? A gente estava conversando na hora do almoço, a Viviane comentou sobre algo que ela tinha achado interessante na primeira aula, o fato de muitas mulheres que tiveram filhos profetas, elas serem estéreis, se você reparou nisso, né? A mãe de Samuel era estéril, Ana, né? Sara era estéril, aqui nós vemos Isabel estéril. E por quê? Por que Deus escolhe essas mulheres estéril? Se você parar para pensar, a coisa mais natural que existe para um homem e uma mulher, para marido e mulher, a coisa natural, fruto de um casamento é o quê? Filhos. Filhos é um processo natural da vida. Filhos é o que o Senhor falou para Adão e Eva. Multipliquem, encham a terra. Quando uma mulher é estéril, o que está acontecendo? Alguém que é estéril é alguém que vai reconhecer Deus, aquilo que o Senhor está pedindo.
Você entende que o Senhor precisa levar todos a esse lugar de esterilidade. Porque enquanto você ainda confiar que você pode fazer algo com as suas próprias forças, você não está pronto para ser usado pelo Senhor. O que é este lugar de esterilidade? Quando uma estéril tem filho, o que isso significa? Ela não teve mérito. Quando uma estéril tem filho, não existe nenhum risco dela se achar que foi algo nela mesma. Quando uma estéril tem filho, o que acontece? A glória é destinada toda ao Senhor. E se o Senhor não levar a igreja a este lugar, a um lugar onde, irmãos, a um lugar onde a gente vai, de fato, aprender a ser vulnerável. A gente tem medo da esterilidade. A gente tem medo de ser vulnerável. A gente tem medo de falar sobre essas fraquezas. A gente tem medo de exposição. As pessoas reclamam muito, né? Eu confessei um pecado, o fulano falou para todo mundo o que tinha acontecido comigo. Não está certo isso. A exposição é errada. Mas o que incomoda tanto a gente com a exposição? É o fato de ficar, nossa, o que as pessoas estão pensando de mim agora? Eu não queria que as pessoas soubessem dessa minha fraqueza. Se a pessoa é um líder, não, eu sou um líder. Como que... hoje na igreja existe isso, né? O líder precisa ser aquela pessoa que não pode ter nenhum tipo de fraqueza, não pode ter luta, precisa ser uma pessoa perfeita. E aí o que acontece? Quando a pessoa descobre uma fraqueza, meu mundo caiu. Você que era a pessoa perfeita, agora eu descobri que você tem uma falha. Irmão, você só não descobriu ainda, mas o seu líder tem falhas. Enquanto na igreja nós continuarmos com essa ideia de líderes perfeitos, que não falham, que não pecam, que não podem ser vulneráveis, porque o que as pessoas vão pensar de mim como um líder? Enquanto nós continuarmos com essa ideia, nós vamos continuar vendo líderes caindo em pecado. Por quê? Eu não tenho um espaço na minha própria comunidade para expor as minhas fraquezas. O que as pessoas vão pensar de mim quando elas souberem que eu estou sendo tentado em alguma área? A gente tem medo da exposição. Sabe o que acontece? Quando nós tememos isso, ou quando nós nos achamos fortes o suficiente, se você não reconhecer a sua esterilidade, presta atenção nisso. Se você não reconhecer a sua incapacidade de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, quando Deus fizer algo na sua vida, você vai achar que foi você. E aí você roubou a glória do Senhor. Enquanto você fizer as pazes com o fato de que, Deus, eu não consigo. Enquanto você não fizer as pazes com o fato de você ter fraquezas, de você ter debilidades, você vai achar que quando algo de bom acontecer na sua vida foi mérito seu. Agora, quando você entende a esterilidade e Deus faz algo, sabe do que você é capaz? Senhor, eu sei que isso aqui eu não consigo fazer. Isso aqui é graça pura de Deus. E eu vou devolver a você a glória. Eu não vou usar
ficar entendendo para mim, porque eu não tenho mérito nenhum nisso. Porque eu sei que eu sou estéril. Eu sei que eu sou incapaz. A esterilidade é o palco para a glória de Deus se manifestar. Não existe milagre onde só existe perfeição. Se nós não abraçarmos a fraqueza, se nós não, esse é o estilo de vida, essa é a forma que Deus escolheu. Vamos ler um texto e creio que nós vamos caminhar para finalizar dessa forma. Quando Deus precisa de um libertador, os processos naturais, eles são quebrados para enfatizar a glória de Deus. É natural ter filho. Mas quando Deus precisa de um libertador, esses processos são quebrados para que a glória de Deus se ressalte. O que é mais glorioso? Uma mulher que pode ter filhos, que não é estéril ter filho? Ou uma mulher que está ter um filho? O que vai escancarar a glória de Deus? Óbvio que é uma mulher estéril ter um filho. A fraqueza vai ressaltar a glória de Deus. Vamos abrir 2 Coríntios. Nós vamos ler 2 textos aqui em Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Nesse homem mas não mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mas mesmo que eu quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo para que ninguém pense de mim, além do que de mim ouve, até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, preste atenção, para que nasce arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor que tirasse de mim 3 vezes, mas ele disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. O que Paulo está dizendo? O nível de revelações que Paulo alcançou foi tão que o Senhor precisou, e aqui não explica o que é, esse espinho na carne. Muitas pessoas acham que era algo físico ou algo interior, era algum tipo de coisa que causava sofrimento e limitação em Paulo. E ele diz que ele pede para o Senhor retirar isso dele 3 vezes, que era algo que causava limitação, algo que incomodava Paulo. E qual é a resposta do Senhor? A minha graça te basta. E perceba que ele diz que o Senhor colocou isso sobre ele para ele não se tornar arrogante, para ele não achar que ele era o máximo. Ele foi ao paraíso, ouviu coisas inexprimíveis, tá, Paulo? Mas, para você lembrar quem você é,
está aqui um espinho na carne, para você não se tornar arrogante. E Paulo, saiba de uma coisa, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder é mais demonstrado na fraqueza. Você quer experimentar o poder de Deus? Amém? Você tem desejo de experimentar o poder de Deus? Você precisa ser vulnerável. Você precisa abrir as suas mazelas e as suas fraquezas aos seus irmãos e ao Senhor. E você não precisa ter medo disso, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. O que Moisés disse para o Senhor? Senhor, minha língua é pesada. Eu não sei falar. É assim mesmo. É bom que você não seja perfeito. Porque se você fosse perfeito, você ia se orgulhar. É bom que você tenha fraquezas que te puxem para baixo. Para que você não se orgulhe. 1 Coríntios, um outro texto, ainda sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 1. Agora, quando eu falo sobre abraçar a fraqueza, isso não significa abraçar a passividade. Isso não significa abraçar o pecado ou a preguiça. Mas é abraçar as suas limitações em cumprir aquilo que Deus te chamou. É reconhecer Deus. Eu não consigo. Eu sou fraco. Eu tenho limites. Eu tenho limitações. Eu tenho coisas que me travam ainda. Está tudo bem com isso. O poder se aperfeiçoa neste lugar. 1 Coríntios, olha só. Eu amo esse texto. Capítulo 1. Versículo 18. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo. Para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o questionador? Onde está o questionador desta era? Por acaso, Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens. Preste atenção na próxima frase. A fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Que? A fraqueza de Deus? Paulo está dizendo que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sabedoria. E para a sabedoria humana? Cristo crucificado. Jesus, a primeira vez que vai falar com os discípulos, em Mateus capítulo 16, ele começa a falar para os discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse nas mãos das autoridades e fosse crucificado e ressuscitasse. Qual é a reação de Pedro? Pedro chama Jesus de canto, mestre, vai acontecer tal coisa.
Você é o Messias. O que significa a palavra Messias, gente? Ungido, libertador. O cara que veio para salvar, ungido, o libertador de Israel, que veio com todas as dores, que veio para acabar com todo o sofrimento. Cristo crucificado. Desculpa a expressão. Que raio de Cristo é esse?